E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos concluir o nosso estudo de organelas citoplasmáticas. Hoje abordaremos centríolos, cílios, flagelos, peroxissomos e o vacúolo central. Mas, como de costume, antes da gente começar, o nosso ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, as boas-vindas estão muito mais que dadas. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Deixa também seu comentário, faça sua pergunta, dê o seu feedback. Isso também é bastante importante para a produção de conteúdo. E, é claro, pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Antes da gente começar, eu preciso abrir um parênteses, e aí você talvez reclame agora e fale, pô Thiago, você acabou de fazer aí, antes da gente começar, o ritual padrão, e agora você vem e abre um parênteses, quando que você vai entrar no conteúdo do dia? Você vai entender o porquê do parênteses. Quando eu comecei a falar com vocês sobre citologia, e eu abordei lá a membrana plasmática, eu trouxe uma comparação, uma analogia entre a célula e uma indústria. Isso não é novo, isso você não vai ver só aqui no canal, basicamente quase todo professor de biologia faz isso, tá? Porque, é claro, fica mais fácil de vocês compreenderem toda a dinâmica da célula. Hoje eu não vou fazer isso, eu vou deixar isso de lado. Porque as organelas de hoje até poderiam entrar nessa analogia, mas eu acho um pouco de forçação de barra, e talvez nessa forçação de barra, os conceitos dessas organelas, as funções acabam se perdendo. Então se você acabar fazendo uma analogia, acabar fazendo essa comparação por si só, beleza, melhor para o seu entendimento, mas hoje eu vou deixar de lado para melhorar a qualidade do conteúdo que vai ser abordado aqui, beleza? Bem, a primeira organela do dia são os centríolos. Eu falo os centríolos porque eles estão presentes em dupla, são dois, e esses dois centríolos estão numa região que você já conhece. Eu estou falando do centrosomo, é aquela região próxima à carioteca, próxima ao núcleo, na qual se organizam os microtúbulos do citoesqueleto. Por que os centríolos estão nessa região? Porque eles também são formados por microtúbulos. Só que a estrutura aqui é um pouquinho diferente. Cada centríolo é basicamente um cilindro formado por 9 conjuntos de 3 microtúbulos. Ficou confuso? Pode até ter ficado, mas olha a imagem deles aqui embaixo, tá? Aqui no cantinho tá bonitinho organizado para vocês visualizarem. Então eu tenho 9 feixes, cada feixe com 3 microtúbulos, e eles então formam uma estrutura circular, formando então um cilindro. Qual é a função dos centríolos? A gente vai encontrar os centríolos na divisão celular, sendo os responsáveis pelas fibras do fuso. E eu não estou falando de fuso horário, eu não estou falando de um relógio celular. As fibras do fuso são estruturas também formadas por tubulina, ou seja, estruturas também baseadas em microtúbulos, como são os microtúbulos do citoesqueleto, que vão, durante o processo de divisão celular, organizar os cromossomos e separá-los. E isso é muito importante para as células. Agora, vale dizer que a gente vai encontrar os centríolos apenas nas células animais. Porém, as fibras do fuso podem ser encontradas nas células vegetais com outro tipo de dinâmica, com outro tipo de formação, sem o uso dos centríolos, tá? Isso é fundamental. Quando falarmos de mitose e meiose da divisão celular, isso vai fazer mais sentido, a gente vai tratar mais sobre as fibras do fuso, mas isso fica para um outro momento. Os centríolos que eu estou falando agora, eles estão lá paradinhos no centrosomo durante a fase celular que nós conhecemos como intérfase, que é entre as divisões, tá bom? Bem, além dos centríolos no centrosomo, eu também tenho centríolos que podem migrar para a periferia da célula. E quando eu falo periferia da célula, eu falo para a região próxima à membrana
plasmática. Essa é a periferia, porque são os limites da célula. Lá na membrana, abaixo da membrana, esses centríolos eles podem originar duas outras estruturas, e eu estou falando dos cílios e dos flagelos. Muda-se um pouquinho essa organização dos microtúbulos e a gente já vai ver isso, tá? Mas é importante dizer que, ancorados na membrana, essas estruturas, os cílios e os flagelos, vão se projetar para o meio externo. Os cílios, quando presentes em maior quantidade e com um comprimento mais curto. Os flagelos, presentes em menor quantidade se comparados aos cílios, mas com comprimento maior, com maior comprimento, com maior extensão, tá bom? Quando a gente olha para a imagem, fica muito mais claro da gente ver. Então a gente tem lá a membrana plasmática, aí eu tenho um exemplo de um cílio, uma estrutura mais curta, e o que a gente percebe lá no corpúsculo basal é justamente uma estrutura que se parece com um centríolo. Mas percebam aí que eu não tenho a mesma estrutura dos centríolos, eu tenho aí, no caso, pares de microtúbulos, 9 pares de microtúbulos e um par central. Então, no total, 10 pares de microtúbulos formando a estrutura dos cílios e dos flagelos, tá bom? Então a diferença aí é mínima entre os centríolos, mas ela existe. E para que servem essas estruturas? Para que servem os cílios e os flagelos? Elas têm aí uma grande flexibilidade, elas têm uma capacidade de movimentação muito grande e é justamente para a movimentação celular que elas atuam. O bater dos cílios e o bater dos flagelos promove o deslocamento das células. Significa que todas as células que possuem cílios e flagelos são móveis? Não, algumas células fazem parte de tecidos e estão fixas. E quando esses cílios e os flagelos estão nessas células mais fixas, o que eles vão promover? Uma corrente em torno da célula ou em torno do tecido. E isso é muito importante, porque muitos protozoários e também os poríferos se beneficiam dessa corrente para fazer a sua captação de alimento. Então, além da locomoção, os cílios e os flagelos também podem ser utilizados para a obtenção de alimento de algumas células. Lá no citoplasma, a gente também vai ter outra organela, essa com a mesma origem do lisossomo, ou seja, o complexo golgiense, e eu estou falando aqui no caso do peroxissomo. Então não se perca, já falamos então de centríolos, de cílios, de flagelos, é hora de falarmos do peroxissomo. O peroxissomo ele também é uma estrutura membranosa, como acontece com o lisossomo, e no interior dele nós teremos enzimas conhecidas como oxidases. O que faz uma oxidase? Ela oxida. E o principal componente, o principal nutriente que as oxidases dos peroxissomos vão oxidar são os ácidos graxos. Qual é a questão aqui? É que quando o peroxissomo age oxidando os ácidos graxos, ele vai formar peróxido de hidrogênio. Conhece esse nome? Já ouviu falar nessa substância? Você já ouviu falar, mas com outro nome, um nome popular. Eu estou falando da água oxigenada. Empolgante! Mas temos um problema aqui, eu digo, temos um problema aqui. Qual é esse problema? Bem, o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, ela pode causar prejuízo na célula, mais precisamente na bicamada lipídica da membrana plasmática. E a gente não pode esquecer que essa bicamada também está presente no retículo endoplasmático, no complexo golgiense, ou seja, o BO pode ser grande. Para evitar que o problema aconteça, que o dano à célula aconteça, o peroxissomo lança a mão da catalase, que é uma enzima que vai simplesmente atuar na água oxigenada, no peróxido de hidrogênio, e vai formar água, H2O, normal, e hidrogênio.
Dessa maneira, a gente neutraliza a ação do peróxido de hidrogênio e podemos então oxidar com tranquilidade os nossos ácidos graxos. Bem, a última organela do dia está presente exclusivamente nas células vegetais e eu estou falando do vacúolo central. Esse vacúolo ele é gigantesco, pode ocupar até 80% do volume da célula. E para que ele serve? Para reservar substâncias. Mas substâncias que tipo? Bem, aqui a gente vai trazer dois grupos. O primeiro grupo dessas substâncias são nutrientes, é reserva de nutrientes, substâncias que são úteis para o funcionamento celular. O outro grupo de substâncias são substâncias tóxicas, ou toxinas, ou metabólitos, né, resultado do metabolismo da célula, que em algum momento vão precisar ser excretadas, mas se ficarem soltas no citoplasma, podem causar dano à célula. Então, de certa forma, o vacúolo ele acaba agindo como contenção de danos, e isso para a célula é bastante importante. E a gente precisa também pensar que as plantas muitas vezes vivem num período de estiagem e aí elas precisam realmente dessa reserva de nutrientes para poder sobreviver, senão a planta acaba morrendo no inverno, por exemplo, usando o clima brasileiro, o clima inclusive aqui de São Paulo, tropical, né, como um exemplo, né, que a gente tem um inverno mais seco, né, isso poderia causar algum problema para essas plantas. O vacúolo ajuda bastante a essas plantas a sobreviverem durante esses períodos de escassez, tá bom? E esse foi o nosso último vídeo de organelas citoplasmáticas. Na próxima a gente já começa a abordar o núcleo. E antes de eu me despedir, eu deixo aqui as nossas redes sociais. O @Renologia no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Deixo aqui também a dica do nosso podcast, o Articulando Podcast, que serve para você aumentar o seu repertório, principalmente focando a redação do Enem e dos vestibulares, então é bastante importante, tá? O Articulando sai toda segunda-feira aqui no YouTube e também no Spotify e no Google Podcasts. É claro que por fim eu deixo o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima!